Uribe. Governador, gostaria de fazer duas perguntas em uma, para aproveitar o nosso tempo. A primeira delas, sobre a dívida dos estados. Foi aprovada na Câmara dos Deputados, passa agora para o Senado Federal. O senhor é favorável à antecipação dos recursos do petróleo para pagamento da dívida? E segunda, a gente viu mais uma morte por bala perdida no Rio de Janeiro de uma capitã que estava em um evento, sentada dentro de um prédio e foi atingida. Como acabar com essa epidemia de bala perdida no Rio de Janeiro? Em primeiro lugar, tirando as armas. A bala perdida só acontece porque tem arma o tempo todo e não é o CAC como se falava antes, é fuzil de grosso calibre. Com a audiência de custódia, soltando todo mundo, com uma DPF que impede a gente de fazer o trabalho ostensivo nas comunidades. Tem que avisar até quase o Papa para poder entrar. Vai se criando um poder territorial que a gente está vendo que é o que está aumentando o homicídio hoje, que é o que está aumentando essa violência. Enquanto nós tivermos esse concurso, essa união entre problemas como audiência de custódia, entrada de armas, uma legislação frouxa e a DPF, o Rio vive uma tempestade perfeita. Então, a primeira coisa, eu não tenho dúvida, que é tirar essas armas, e aí eu volto a conclamar que a diplomacia brasileira entre para ajudar isso, porque nós temos uma fronteira gigante. Se a gente não for lá nos Estados Unidos e não dialogar sobre o monitoramento de armas, se a gente não for nesses países sul-americanos e dialogar sobre esse monitoramento, combater de fato a lavagem de dinheiro, que é outro compromisso federal, começar a botar o pessoal do COAF para trabalhar nisso, para saber que dinheiro esse que está evadindo, não é mais em mala de dinheiro. Isso tudo está passando pelos bancos, está passando pelo Bradesco, pelo Itaú, pela Caixa, pelo Banco do Brasil. Então, essa é a vida como ela é. Então, fica-se pensando numa questão romântica, como resolver, achando que vai vir aí uma varinha mágica e resolver. Não vai haver, não. Ou a gente faz mudanças profundas nessa questão, e aí sim o governo federal tem muito a colaborar na questão de lavagem de dinheiro, de controle de fronteiras, de entrada de armas. Esse é o papel do governo federal. Semana retrasada ou passada, foi acho que 1.000 toneladas de cocaína no porto do Rio de Janeiro apreendido. Parabéns para a Receita Federal. É exatamente o que a gente quer, essa ajuda que a gente quer achar, esse crime organizado que está aí. O papel das polícias é serem ostensivas. A ostensividade a gente está fazendo. O investimento de mais de 4 bilhões de reais em segurança pública, chamei mais de 5 mil policiais, aumentei o salário, tirei o salário de segundo pior do país para terceiro melhor do país, compramos 500 viaturas por ano, aeronaves, drones, tecnologia, câmeras. O estado que tem mais câmeras corporais é o Rio de Janeiro. Então é o seguinte, tudo isso que é ostensividade, o Estado tem feito, mas a gente só vai conseguir combater isso. O Rio não produz armas, o Rio não produz drogas e essas armas entram pelas questões de responsabilidade federal. É isso que eu acho que a União deveria estar se debruçando mais em como ter mais efetividade no seu trabalho. Sobre a questão do Propag, volta para o Senado Federal agora, até porque tiveram algumas mudanças que eram direitos que os estados já tinham no regime de recuperação fiscal e que acabou que na discussão do Senado não foram contemplados. A própria União, o Ministério da Fazenda, entenderam que são de direitos, como a Lei Complementar 206, que garante ao Rio Grande do Sul, por causa da catástrofe, ter um tempo sem pagar, a questão das dívidas em garantia com a União, que faria a nossa parcela explodir, a questão do tempo de adesão, que esse tempo ficou muito exíguo, 4 meses é muito pouco para você fazer um valuation de uma empresa, por exemplo, como a CEMIG. Como é que você vai fazer em 4 meses o valuation de uma CEMIG se o governo de Minas quiser dar ela? Então, era um tempo muito exíguo e aumentar o prazo de possibilidade de entrada era fundamental, mas eu não tenho dúvida que esse projeto de autoria do senador Rodrigo Pacheco, relatado no Senado pelo senador Davi Alcolumbre e na Câmara pelo deputado doutor Luizinho,
é um divisor de águas. A gente começa um processo de resolver a solvência dos estados e aí ter previsibilidade, poder organizar, poder fazer planejamento para as políticas públicas melhorarem, inclusive para o servidor, enfim, para toda a cadeia produtiva pública.